Tá, legal. Antes de mostrar o vencimento atual aqui, vou mostrar um gráfico um pouco mais longo, tá? Para a gente poder ter uma melhor noção do que esperar aqui no caso do dólar, tá? Uma abordagem que eu tenho, que inclusive eu aprendi, né, e trouxe para cá do Alexander Elder, é você usar mais de um tempo gráfico, né? Porque muitas vezes você olhar, eu comparo como você olhar uma árvore e olhar uma floresta, né? Então, se você olha só um tempo gráfico para operar, você perde um pouco da visão macro, né? Então, o que eu faço aqui? Se eu vou observar isso, se fosse um papel, no caso do dólar aqui, ou fosse uma ação, eu sempre olho o tempo gráfico maior, né, para depois eu poder definir algum tipo de estratégia que eu vou fazer para operar esse gráfico. Nesse caso aqui, o que eu tenho observado aqui, tá? Quando você pega um gráfico semanal do dólar, a gente vê ele numa grande consolidação, tá? Que ele vem arredondando aqui, tá? Trabalhando aí nessa faixa, né? Aqui entre 50,30 até 5,927. Tá? Então, basicamente, qual que é a abordagem para você operar um mercado mais lateralizado, tá? Pensando em prazo maior? Você pensa sempre em compras de suporte e vendas de resistência. Tá? Não que necessariamente você faça, né, exatamente essa compra nesse gráfico que ele é muito longo. Aqui é uma referência para que eu possa saber o que eu faço naquele gráfico que eu opero. Se eu estou, por exemplo, operando esse gráfico, estou mostrando para vocês aqui, ó, qual que é a abordagem que eu tenho? Eu sempre olho o último movimento, na sequência a correção desse movimento, para que eu possa operar. O último movimento que teve mais amplo foi essa puxada, nesse bloco em verde aqui. Então eu costumo sempre olhar de uma maneira um pouco mais macro, para poder saber qual que é a força dominante, porque a abordagem que eu tenho no mercado, não importa se é operação de prazo mais longo, não importa se é o day trade, é sempre observar qual que é o último movimento, aguardar uma correção desse movimento, para então eu poder me posicionar. Nesse caso aqui, as últimas operações que eu fiz foram na ponta compradora, por conta de observar essa movimentação e, na sequência, essa correção aqui, né? Mais ou menos aí na metade desse movimento. Então, a partir dessa região aqui, eu já espero a continuidade do movimento prévio, que no caso aqui foi esse movimento aqui de alta, que já vem há alguns dias aí, e basicamente tudo que eu tenho feito no dólar, no day trade, tem sido na ponta compradora. Tá? Então, por enquanto aqui, o que eu vejo é mais subidas para o dólar aí, a gente deve ter algum tipo de resistência. Quando chegar próximo a essa região aqui, ó, de 5,505, então tem um espaço aqui ainda para o mercado dar uma andada. Beleza? E se agora eu for me aprofundar aqui no que eu faço efetivamente, tá? Eu vou mostrar a operação que eu fiz hoje, tá? Lembrando aqui, né? Lembra que eu falei? A gente sempre olha dois tempos gráficos e tem uma regra aqui que a gente utiliza, tá? Que é o que? Você define um tempo gráfico para você operar e você multiplica antes por 5 para pegar o seu tempo gráfico maior. Resumindo, eu opero no tempo gráfico de 10 minutos, tá? Só que eu tenho como base para pegar uma tendência maior o gráfico de 50 minutos. Se eu operasse no day trade o gráfico de 5 minutos, eu estaria com ele desse meu lado direito aqui para fazer as entradas e saídas, e do meu lado esquerdo aqui seria um gráfico de 25 minutos. Sempre esse padrão, tá? Então, no caso do que eu fiz hoje no dólar, tá? Eu já enxergava o mercado há alguns dias em alta, e é muito simples, são conceitos que boa parte, talvez, do que estejam aqui conheça, tá? Que é você olhar direção de média, como você pode ver aqui, né, ascendente, questão de topo e fundo, né, ó, você vê que o mercado ele dá um avanço, recua, mais um avanço, recua, para cada avanço e recuada, ele dá continuidade no movimento prévio. Então, quando eu vejo essa dinâmica acontecendo num tempo gráfico maior, né, eu já tenho uma noção do que eu espero para se fazer aqui onde eu opero. Aí quando você vem para o gráfico de 10 minutos, que é onde eu fiz as minhas operações hoje, tá? Qual que foi a primeira movimentação que eu enxerguei? Tá? A primeira foi
essa movimentação aqui, olha, o mercado já estava em alta e abriu próximo a esse suporte aqui, ó, média subindo. Entendeu? Junto com isso, tá? O que a gente teve aqui? Uma primeira barra com pressão compradora, com uma barra verde. Eu sempre gosto de mostrar isso aqui para as pessoas, tá? É muita informação aqui, mas a ideia é entender a forma como eu enxergo o mercado. Quando eu vejo uma barra verde como essa, mais do que uma barra verde, eu entendo o seguinte: o que fez essa barra ser verde simplesmente é essa predisposição no mercado. Deixa eu só melhorar essa cor aqui. Digamos que o mercado está sendo negociado aqui a 10 qualquer coisa, tá? O mercado vem e fala, olha, eu só pago 20 para você, eu só vendo para você por 20, né? Ou eu sou obrigado a aumentar minha oferta e pagar para conseguir comprar isso aqui, ou não tem negócio, tá? Então, quando eu olho para uma barra como essa aqui, eu entendo que essa movimentação do preço se deslocar desse ponto até esse, aconteceu diversas vezes. E o que isso me mostra? Tá? Isso me mostra a direção e a pressão que o mercado está exercendo aqui. No caso, ele disposto a pagar preço cada vez mais alto. Quando eu vejo uma barra como essa acontecendo, qual que é a primeira ideia que eu tenho? É de inércia. Uma vez o mercado fazendo um movimento de força, ele tende, na ruptura, a continuar esse movimento. Então, basicamente, o que eu fiz hoje no mercado foram duas operações, tá? Eu até gosto de mostrar isso no gráfico um pouco mais limpo, tá? Que foi esse movimento aqui, ó. Essa ruptura com stop loss aqui abaixo, tá? Via de regra, eu costumo buscar sempre dois canais, como eu chamo aqui, né? Ó. Essa distância entre a minha entrada e o stop. Foi a minha primeira operação. Você vê que o mercado respeita bastante essa frequência, como eu costumo chamar, né? Tanto que teve uma correção logo depois. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Logo depois que eu saí da operação, não. Na verdade, tem uma forma de você conduzir o trade, né? Para você poder buscar esses níveis, tá? E a segunda operação que eu fiz, lembra que eu falei que eu sempre olho o movimento e a correção do primeiro movimento. Todo pullback, né? Para quem conhece o termo, né? Que esse retorno de um movimento prévio, ele é um movimento operável também. Tá? Então, no caso do dólar, o que eu fiz aqui foi primeiro essa operação que eu mostrei aqui, e na sequência, né, eu fiz essa segunda operação, que é basicamente o que eu mostrei, que vem me fazendo eu comprar o dólar há vários dias. Né? Você vê um movimento prévio, vê a correção do movimento, e na sequência aí, mais esses dois canais que eu busquei aqui. Tá? Isso aqui foi o que eu fiz hoje no dólar. Então perceba que você conseguir calcular, entender essa frequência do mercado, porque cada dia o mercado tem uma frequência. Então a gente vai trabalhando. Você consegue pegar bons níveis aí de suporte e resistência. Tanto que hoje foi um dia que até me trouxe um resultado, né, financeiro bem interessante, né? Como a gente pode ir por conta dessas duas sequências de operação. Então a minha visão de compra para o dólar, né, e essas operações que eu fiz, se deu por conta desse viés que eu pego do tempo gráfico maior. Beleza? Beleza. E nesse momento você está zerado. Agora eu tenho mais alguma pergunta em relação... Oi? Não, zerado. Nesse momento você está zerado. Zerado, sim, zerado. Também já tinha feito um valor, né, razoável aqui. Então, eu também tenho um lance do seguinte, né? Eu costumo operar só a parte da manhã. Tá? É a parte que eu prefiro mais operar. Então é onde eu concentro as operações. Então acabo, normalmente, até porque também eu tenho outras atividades, né? Eu tenho uma sala aqui educacional, né? Não é uma sala de call, mas é uma sala educacional onde eu tenho vários alunos que eu dou esse suporte para eles, né? Para poder entender essas movimentações de mercado. Então eu costumo concentrar mais as minhas operações do começo do pregão ali, né? Das 9 horas até para das 11h30, meio-dia no máximo ali. Então, o que eu fiz hoje no dólar foram essas duas operações que eu mostrei aqui.